They're preparing themselves, if they're priests, they come from the tribe of Levites, so then they prepare themselves to be ready, and all this come to unfold, they will be ready to serve God in the temple. We believe that this is the destiny of the Jewish people, and that we are commanded to be occupied with the building of the temple, just as we are commanded to sanctify God's name in every other way. So no, we're not really waiting for the Messiah. We don't feel that his arrival is a prerequisite for the building of the temple. Contudo, a reconstrução é inviável, porque para isso a mesquita de Omar teria que ser demolida, e isso daria início a uma guerra santa entre judeus e árabes. Aí entra o anticristo, uma personalidade política brilhante e carismática predita na Bíblia, que resgata o mundo de um quase colapso devido a problemas sociais e econômicos que ainda estão por ocorrer. Este gênio diplomático realiza o inacreditável. Ele consegue a proeza de trazer paz ao mundo e, de acordo com as profecias bíblicas, passa a ser adorado pelo mundo todo. Agora, voltando à interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel mencionou os principais reinos e impérios do mundo, começando com a Babilônia, o império de Nabucodonosor. Uma última parte dessa imagem, que representa a história do mundo, ainda permanece. Como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Sem rei, não existe reino. Neste caso, a profecia refere-se ao anticristo. Daniel, mais tarde, explica que os 10 dedos simbolizam 10 reis que juram lealdade e apoio ao anticristo por um tempo. O ferro representa os governos duros e ditatoriais, e o barro, os mais democráticos e maleáveis. E assim como o ferro e o barro não se misturam, estas duas ideologias são governos opostos. O que mais nos diz a Bíblia sobre esta pessoa tão poderosa? Ele virá caladamente e tomará o reino com lisonjas. Ele soluciona o problema no Oriente Médio e assina um acordo de paz de 7 anos. Uma aliança que dá aos judeus, muçulmanos e cristãos direitos iguais à parte velha de Jerusalém e à área do templo. Parte deste acordo permite que os judeus reconstruam o seu templo. Como ele vai solucionar o problema do local para a reconstrução ainda é um mistério, embora a Bíblia indique que ele descobrirá uma maneira. As we know, the Antichrist will be a figure of man who proclaim peace that will attract the world with what we call today the New World Order. Very similar kind of concept. A new world order of peace and harmony and tranquility, of living together. And that person will be very attractive, probably very intelligent, and very well able to communicate, where he will attract people to believe in the peaceful solutions that he will bring to humanity. E ele confirmará uma aliança com muitos por 7 anos. O profeta Daniel diz que o anticristo trabalhará enganosamente e usa a palavra vil para descrevê-lo. Tendo conseguido a confiança e a adoração do povo, depois de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio no poder, ele rompe repentinamente a aliança de paz com Israel e invade do norte, fazendo cessar a adoração no templo e revelando a sua verdadeira personalidade e intenções. A profecia indica que nessa hora, o líder mundial fica possuído por Satanás e declara-se Deus. The devil all along is trying to imitate God. He's trying to be like God, trying to rebel against God by being as strong and as powerful in influencing mankind like God does. And so the Antichrist will have a lot of aspects that will appear as, portrayed for the Messiah, for Christ. He may be a very powerful man. He may even do some supernatural acts. We don't know. May have some power given to him by the devil that will create some supernatural manifestations. Yes, I do believe people will confuse him with Christ, and those that are not deeply engaged with relationship with God and understand the Word of God good today may fall into that deception. A profecia nos diz: o homem do pecado será revelado.
o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Foi ali, no Monte das Oliveiras, que Jesus acrescentou uma instrução muito clara em relação à profecia de Daniel, dizendo aos seus seguidores como agir quando o anticristo fizesse cessar o sacrifício no templo e estabelecesse a abominação da desolação, ou seja, a sua própria imagem como um Deus, em algum ponto do lugar santo, no templo neste monte. Quando, pois, virdes a abominação de desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para pegar a sua capa. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Esta abominação da desolação, descrita pelo profeta Daniel e Jesus, é também chamada de imagem da besta, no livro do Apocalipse. Com base no que a profecia descreve, poderia ser uma máquina computadorizada, que pode falar e mandar matar qualquer pessoa, em qualquer lugar que se recuse a adorá-la. Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Aí é que o anticristo insiste em que todos recebam a marca da besta. Talvez um chip implantado na testa, ou um número de identificação na mão, que lhe permitiria comprar ou vender, e sem o qual não se poderia fazer nenhuma transação comercial. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faça que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Ora, esse número é 666. Pela primeira vez na história, existe uma infraestrutura tecnológica para um ditador mundial se encaixar numa sociedade ao estilo Big Brother, sem dinheiro. O papel moeda está desaparecendo e sendo substituído por cartões de plástico com uma faixa magnética ou chips. Mas nem todos serão engodados pelo anticristo. Ele não conseguirá estabelecer o seu governo mundial completamente. Daniel prediz que algumas nações se rebelarão e se recusarão a adorá-lo ou receber a marca, principalmente nações cristãs, judias e muçulmanas, a maioria das quais rejeita a adoração a ídolos. O anticristo reage iniciando a pior perseguição em massa em toda a história. Sobre isso, Jesus diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Esta caçada humana, semelhante à perseguição romana contra os primeiros cristãos, só que muito pior, vai durar 3 anos e meio e é conhecida como a Grande Tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 3 anos e meio depois que o anticristo estabelecer a sua imagem, Jesus voltará nas nuvens, onde todo o olho o verá. Ele reunirá aqueles que lhe permaneceram fiéis através da grande perseguição do anticristo, literalmente tirando-os da terra e indo ao seu encontro nas nuvens. Com os seus fiéis a salvo, começa então o juízo de Deus contra o anticristo e seus seguidores.
Então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e o que adoravam a sua imagem.